Boa noite, igreja, graça e paz. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Levanta sua mão e faça uma declaração. Diga assim: eu estou feliz, mas vou sair melhor ainda. Amém. Glória a Deus. Tenho dito lá na igreja que o propósito de você vir à casa de Deus só serve se você sair melhor do que você entrou. Né? Igreja é para isso, para você sair melhor do que você entrou. Eu creio que o que nos faz tornar, o que nos torna melhor ao sair, é quando nós nos expomos à palavra de Deus, é quando nós nos abrimos à palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus já definiu, é uma semente, e essa semente precisa encontrar um lugar de receptividade dentro do nosso coração. Queridos, eu descobri que o que faz diferença entre alguém que é abençoado pela palavra e alguém que não é abençoado pela palavra são 40 centímetros. Quando você recebe na mente ou recebe no coração. Quando você tenta analisar a palavra com a sua mente, dificilmente você é abençoado por ela. Por quê? Porque se você for analisar com a mente, você vai descobrir os erros de português do pregador, você vai descobrir os trejeitos, você vai descobrir as manias, as repetições do jeito de ser, porque você se torna um observador da palavra. Agora, quando você não está nem aí para quem prega, está aí para aquilo que é pregado. E essa é a diferença. Em vez de você se importar com quem prega, você tem que se importar com aquilo que é pregado. Quando nós aprendemos a não escolher mais vasos, nós vamos ser mais abençoados. Nós ainda somos muito seletivos. Fulano eu gosto de ouvir, Beltrano eu gosto de ouvir. Tive uma experiência muitos anos atrás, vivendo um momento muito difícil na minha vida. E é aquela história, que está em Isaías capítulo 1, quando ele diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Na verdade, para comer o melhor, para se sentir alimentado, você precisa querer e ouvir. Tem gente que não ouve, mas não quer. Tem gente que quer, mas não ouve. Então você precisa querer e ouvir. Eu me lembro que a minha esposa me convidou para ir num culto, aquele culto reteté, aquele culto mesmo daqueles agarrados, aquelas igrejinhas, tem que dar um quarto dessa igreja aqui e o triplo do barulho. Eu não sou uma pessoa muito barulhenta, eu sou mais da tarde. Eu prefiro ouvir a voz de Deus através da brisa do que através da tempestade. Esse é meu estilo, eu carrego isso da minha infância. Eu gosto de ouvir Deus do silêncio. Eu gosto de Deus do sussurro, soprando, aonde eu estou mais concentrado. Eu costumo dizer que eu aprendi com Jesus: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Significa que eu quero ninguém me intrometendo na minha relação com Deus. E o teu Deus que está falando com você no secreto, te responderá no secreto. Então você não precisa muito barulho para ouvir Deus. Aliás, me atrapalha ouvir Deus. Eu me lembro que eu fui para aquele culto, assim, muito a contragosto, porque eu já tinha uma ideia de que era uma igreja meio barulhenta. E aí eu fui, cheguei lá naquele culto, já comecei com o pé esquerdo, porque na hora que entrou, já puseram a minha mulher de um lado e eu do outro. Aquelas igrejas de costume, eu passei por isso também, viu? Graças a Deus, misericórdia. Aí botaram a mulherada com ela, os homens do outro, e eu já não gostei do tempo. Depois, a nossa dificuldade era uma dificuldade financeira, estava assim, bastante dificuldade financeira também, mas era assim uma das coisas que levou assim, o ápice daquilo que nós estávamos vivendo. Eu me recordo que era um sábado, e eu tinha que trazer da feira para casa. Não sei se aqui em Campinas é a mesma coisa, quando no Rio de Janeiro trazia a feira, é aquele dinheirinho que tinha que comprar na feira. Não dá para comprar no mercado, você tem que ir na feira comprar 2 bananinhas, 4 laranjas, isso chama dinheiro de feira. Aquele dinheiro da sobrevivência. Eu tinha que levar dinheiro da feira, porque era o único que eu tinha. E eu sabia, tinha entregue para a esposa. E aí daqui a pouco o pastor fez a pessoa lá fez um meio de oferta, que eu vi minha esposa levantar para dar para ele mesmo, deu uma colher de feira. Aí eu já estava meio irritado, estava longe dele, já estava meio na carne, porque eu sabia que eu ia ter que me virar em dinheiro, como se eu fosse o provedor da casa. Até que o pastor, o presidente, sumiu. E ele sumiu, querido. Pensa no homem que estava usando um paletó amassado, uma camisa branca suja que de longe você via aquele rastro negro na gola da camisa. E ele pegou, queridos,
E nas 10 primeiras frases ele errou todas as concordâncias, todas. Todas. Ele não errou uma, ele errou todas as concordâncias. E eu falei, cara, eu não vou aguentar esse treino. Não vou aguentar não. Eu vou pegar meu troço, vou esperar minha esposa lá fora. Ela quer ficar nesse negócio aqui, eu vou embora. No que eu estava naquele vou, não vou, o homem se levantou lá e falou assim, tem um homem aqui. O resto da história, sem entender, deve ter imaginado. Isso aqui é contra gosto. Se incomodou porque a mulher sentou longe. Ficou triste porque ela deu uma oferta. E está me criticando porque eu falo errado. Sou eu, Senhor. Eu falei assim, Deus te trouxe aqui porque Ele precisa mudar a tua mentalidade a respeito da voz de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Queridos, naquele dia foi o dia que eu mais vi milagre na minha vida. Foi o dia que eu mais vi pessoas sendo curadas de uma maneira sobrenatural. E quando ele terminou, ele falou assim, todos esses milagres foi por sua causa, porque você é um vaso escolhido. Aprenda a não escolher vasos. Não esqueça a frase, você é um vaso escolhido. Não aprenda a não escolher vasos. Abre o teu coração, queridos, porque Deus quer falar com você. Você precisa receber um novo coração e não só na sua mente. E na sua mente você vai julgar. Ah, mas o nosso mundo é racional? É. Mas ele começa no racional, mas ele precisa ser submetido ao nosso espírito. Diga aleluia. Eu prometo que eu não vou pregar mais de 1h40. E nem estou fazendo todo esse preâmbulo para justificar. Pelo contrário, Deus colocou no meu coração. Louva a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, participar desta data, esses 12 anos da igreja. E nós somos irmãos. O pastor Kelson falou para mim assim, já obrigado por ter deixado a sua igreja. Eu falei, não, querido, eu só saí da minha igreja lá para vir para a minha igreja de Campinas. A diferença é essa. Eu só saí da minha igreja de São Paulo para vir para a minha igreja de Campinas. Se Deus me trouxesse para cá, esse seria o lugar onde eu me ligaria. Esta é a minha igreja. Nós temos uma aliança de amor. Toda vez que eu chego aqui, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Eu louvo a Deus por isso. Quero parabenizá-los por esses 12 anos de trabalho, de ministério. Querido, vamos a falar? Abra sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo número 11, enquanto você acha aí, na verdade, a mensagem que eu quero pregar nesta noite, Deus me inspirou enquanto nós fazíamos uma campanha da igreja, que na verdade foi uma cópia, um plágio da campanha de vocês. Uma vez eu falei com o pastor Kelson um tempo atrás, e ele falou o que era esse projeto. Ele estava lançando esse projeto, Pai por uma Vida. Só que à medida que ele falou no telefone, esse projeto entrou no meu coração de uma maneira tão fantástica. Reuni os pastores da igreja, o ministério da igreja, e plagiamos a campanha. Nós fizemos a campanha intitulada Quanto Vale uma Vida para Você? Quanto vale uma vida para você? O que é que você faria por uma vida? Por uma vida. Nós encerramos essa campanha, nós tivemos mais de 150 convertidos no final da campanha. A igreja se mobilizou de uma forma tal, e verdadeiramente não só oramos, fizemos tudo isso, colocamos nomezinho, oramos, levamos convite, mas na conferência final de evangelização, nós tivemos mais de 150 pessoas. Vocês têm noção, domingo passado nós fizemos o batismo, que ele veio perder a conta de quantas pessoas desceram das águas. Então assim, algo muito precioso. E Deus me deu durante a campanha, eu preguei, acho que umas 3 mensagens a respeito de quanto vale uma vida e como você vai salvar uma vida. O propósito dessa mensagem, inclusive neste dia, eu preguei sobre a salvação da família. E o tema da mensagem é esse, salvando a sua família. E quanto é que vale a vida de um familiar para você?
Essa é a pergunta que eu quero começar a fazer. O que você faria para salvar um familiar? Queridos, se for um familiar que você gosta, é fácil pagar qualquer preço. Mas pensa naquele trem que te persegue. Pensa naquele trem que tudo que você faz de bom para ele, ele te retribui por mal. Você tem alguém assim? Eu tenho. Eu tenho. Eu sempre digo para essa pessoa da minha família, da minha casa, que a única maneira que ele tem de me ferir é porque eu amo tanto ele. Porque se eu não amasse, estava nem aí para aquilo que ele faria. E aí, sabe, eu me perguntei durante essa campanha, e ele foi esse alvo da minha vida, se tratava de uma pessoa muito íntima, muito querida, é o meu irmão mais velho. E eu durante esse tempo de campanha, eu coloquei e falei, Senhor, a vida do meu irmão é muito. Eu não quero chegar no céu sem ele. Eu não quero chegar no céu sem ele. Eu não admito chegar no céu sem um familiar tão perto. Eu fiz um trato com Deus, eu falei, Deus, eu vou fazer o que for necessário, eu vou pagar o preço que for necessário, mas eu quero a salvação do meu irmão. Não vou esperar o final da sua mensagem. Eu quero dizer para você que meu irmão se voltou para Jesus, está servindo a Jesus, está na igreja. Eu sei que foi essa campanha de oração, quanto vale uma vida. E essa mensagem, na verdade, Deus me deu quando eu falava sobre o que fazer para salvar uma família. O que saber para salvar, salvando a sua família, é o tema da nossa mensagem. Hebreus capítulo número 11, há um versículo que diz o seguinte. Hebreus 11, versículo número 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado acerca dos acontecimentos que ainda haveriam de ter, temendo a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vou ler de novo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque é possível salvar a nossa casa, porque é possível salvar a nossa família. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez para esta salvação, e ajuda-nos a fazer a nossa parte para que os nossos familiares também se salvem em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é à toa que o ministério de Jesus começou, deu início, deu start que fala, quando ele, em meio ao casamento, que é o início de uma família, ele intervém no casamento, e ali, já no embrião do casamento, no primeiro momento da família, Jesus, ele se prontifica a estar naquele lugar, e ele se prontifica a resolver o problema que foi criado na essência. Eu gosto de pensar que a família é tão importante para Deus, que ele já nos deixou este legado, ele já nos deixou este exemplo, onde antes de curar um cego, antes de levantar um paralítico, antes de fazer milagres, ele decidiu intervir na célula máter de uma família, que é o casamento, que é o início de uma família, o surgimento de uma família, e ali profeticamente Jesus está dizendo assim: esse é o maior milagre que eu posso ofertar na vida da humanidade, é salvar uma família, é restaurar uma família, é tirar essa família da vergonha. Você sabe tão bem quanto eu que por causa da cultura daquela época, se o vinho tivesse acabado, seria vergonhoso para aquela família, seria uma marca negativa naquele casamento. Isso poderia trazer uma série de complicações. É só você estudar sobre esse tema e o que poderia causar a ausência desta questão tão importante que era a festividade. E Jesus entra ali, e você conhece o texto onde Jesus vai ali naquele casamento em Caná da Galileia, e ele pega então, ele quando entra naquele lugar, e quando entra naquela família, quando entra naquele casamento, ele transforma o que era bom em melhor.
Jesus entra na nossa casa, entra na nossa família, é para transformar. Se tem alguma coisa boa, ele vai transformar em melhor. Se tem alguma coisa errada, ele vai fazer se tornar certo. Eu gosto de pensar que Jesus é aquele que ele torna o casamento aguado num vinho precioso. Eu sei, querido, que ao longo do tempo, às vezes o nosso casamento vai aguando. Vai aguando, porque assim, é natural que aconteça. Parece que a convivência nos deixa tão familiarizados um com o outro, que às vezes a gente perde um pouco o temor da maneira como a gente fala com o cônjuge. Isso é muito comum você perceber, e não é maldade. Eu tenho certeza que não é maldade. Mas é que nós habituamos tanto um com os outros, que às vezes nós perdemos essa noção. E às vezes as nossas palavras, elas vão aguando o coração do cônjuge. Eles vão minando, vai tornando aquilo que era gostoso numa coisa rala e sem sabor. O vinho era o sabor, o vinho era a alegria. Estava acabando a alegria. Jesus então intervém. Gosto de pensar que este é um ato profético da parte de Deus, falando a respeito do valor que ele atribui a uma família. Em contrapartida, à medida que nós estudamos a palavra de Deus, também nós vamos descobrir que a grande mira do inferno, sempre foi nos relacionamentos familiares. Não sei se você já parou para se aperceber. Eu sou uma pessoa que gosto muito do Velho Testamento, sou um estudioso do Velho Testamento, prego muito sobre o Novo, mas eu gosto muito do Velho, porque o Novo Testamento, ele fala sobre o princípio. O Velho Testamento ilustra aquilo que o Novo Testamento coloca como princípio. Então eu gosto de conhecer o Velho Testamento, e um dia Deus abriu os meus olhos, e abriu meus olhos para poder enxergar algo tão claro na palavra que a gente nem sempre se atenta a ela, que o grande alvo de Deus, a grande mira do inferno, a grande alvo de Deus sempre foi a família. A grande mira do inferno sempre foi destruir a família e os relacionamentos familiares. Se você parar para analisar alguns casos da Bíblia, você vai entender. Quando Deus formou o homem e a mulher, só existiam os dois. Aquilo era a família que tinha, né? O que o diabo fez? Ele entrou para minar aquele relacionamento. Ele não entrou só para minar o relacionamento do homem para com Deus, mas entrou para minar o relacionamento conjugal. Deixa eu provar para você isso. De cara, quando aconteceu o problema entre Adão e Eva, que Deus questionou Adão, o que foi que ele fez? Ele culpou Eva. O que era isso, senão já uma primeira seta de divisão dentro do casamento, dentro daquilo que seria o início do projeto de Deus, que é uma família. Passado esse episódio, onde o inimigo lança uma seta nessa família inicial da humanidade, eles coabitam e nascem dois irmãos. Querido, só existiam dois irmãos sobre a face da terra, todos. E você sabe a história. No meio da história, o irmão ficou com ciúme do outro. E o que eu chamo mais a atenção é que o ciumento era errado. E o que eu gosto de pensar é que Deus sempre nos avisa antes do erro. Fala comigo, Deus sempre nos avisa antes do erro. A Bíblia diz que quando Caim assentou do coração, quando Caim desejou do coração em tentar, Deus apareceu para ele antes dele cometer o assassinato. Deus chegou para ele e falou assim: rapaz, por que entristeceu esse teu coração? Por que você deixou entrar esse trem aí, Deus? Por que você está irado? Se você tivesse agido bem, você teria sido aceito como seu irmão foi aceito. Mas o pecado jaz na porta, e sobre ele você deve dominar. Deus avisou antes dele cometer o pecado. Deus falou assim: rapaz, já existia estranho. Mas o poder do inferno era tão grande que ele não deu vazão a isso. E ainda com dois irmãos, o diabo vem, ele lança a primeira morte, ele lança a primeira divisão da família, ele lança o primeiro problema dentro da família. Se quiser caminhar um pouco mais dentro das histórias conhecidas, Deus olha a humanidade, vê que a humanidade devia ser perdida, ele chama Noé. Quando ele chama a Noé para que Noé possa fazer na arca, se você perceber ali na frente, o que acontece? Noé,
ele descuida depois que o dilúvio termina, planta a vinha, bebe um cadinho demais, e se fica nu, perde os sentidos. E o que é feito? O filho vem e expõe o pai. A Bíblia diz que o filho, um dos seus filhos, Cão, ele se levantou e olhou o pai nu, e em vez de olhar aquele ato como um deslize do pai, ele decidiu colocar o erro do pai no outdoor. Ele correu e chamou os irmãos: vem ver papai no chão, olha lá, bêbado, nu, olha lá, papai errou. Na verdade, era o diabo colocando família, filho contra pai. E filhos, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Se existe uma maldição que tem perdurado pela geração do Cão, é a maldição de desonrar o seu pai. Os herdeiros de Cão, dos cananeus hoje, é a Etiópia. E toda aquela desgraça que tem lá é fruto da maldição, do deboche de um filho contra um pai. Porque foi estabelecida uma palavra de maldição: você será servo dos teus irmãos, nunca terá prosperidade, servirás a ele. Mas queridos, isso é uma ação do inimigo, do inferno, na vida da família. Se você quiser caminhar um pouquinho mais, você vai descobrir que Deus chamou o patriarca Abraão, um homem reto, um homem de fé, creu, e se foi deputado por justiça. Ele teve 2 filhos, Ismael e Isaac. E você vai entender, você conhece a história. A Bíblia diz que o mais velho perseguiu o mais novo. O filho da promessa era perseguido pelo outro filho que não era da promessa. E a coisa fica feia. E eles se tornaram inimigos. E essa ação do inimigo na vida de Isaac e na vida de Ismael, ela também perpetuou. E essa guerra infernal que não termina entre os árabes e os judeus, porque os árabes são descendentes de Ismael e os judeus são descendentes de Isaac. O que nós temos hoje é uma colheita daquilo que o diabo fez lá atrás da família. Você está me entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Talvez você não tenha entendido que deixar o diabo agir na família hoje não é só o problema que ele causa hoje, mas é um problema que vai continuar sendo causado gerações e gerações e gerações. Se quiser caminhar um pouquinho mais, Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e o pau quebra de novo. Jacó tem 12 filhos, e 11 se levanta contra um. Você quer caminhar um pouco mais? Vai até Jessé. Jessé tem um bando de filhos, 8 filhos. 7 deles odiavam ao mais novo, que era Davi. Davi tem alguns filhos, e eles se matam entre si e destroem. Queridos, eu poderia começar a escrever o Velho Testamento para você entender algo: que a mira, o laser do diabo sempre foi a família. E é por isso que o Velho Testamento termina na profecia de Malaquias, no seu último versículo, dizendo que Deus mandaria aquele que consertaria essas coisas, aquele que converteria o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ele não é à toa que o Velho Testamento termina com a profecia de restauração da família. E o Novo Testamento começa com o nascimento de alguém que veio cumprir esta profecia. Quando João Batista é anunciado, o anjo diz: este é aquele que foi profetizado há 400 anos atrás, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que eu estou tentando dizer para você, queridos, é que a maldição, o ataque do inferno contra a família, ela foi restaurada com o nascimento de Jesus. A restauração da nossa família já é um direito nosso. A maldição da família terminou em Malaquias capítulo 4. A bênção da família começou com o Novo Testamento.
Então você, sua casa, seus irmãos, tem direito a viver em harmonia. Amém. E Deus não quer só salvar você, a sua esposa, Deus quer salvar a sua família. Amém. Deus quer salvar aquele primo que é em casa, aquela irmã empregada. Deus quer salvar aquela pessoa que te persegue. Deus quer salvar aquela pessoa que hoje está servindo ao diabo da sua família. Ele tem direito à salvação porque você serve ao Senhor. Aleluia. Não é essa profecia de Atos capítulo, de Atos capítulo 16, quando o carcereiro é encontrado, é salvo. E aí a profecia que havia começado com Jesus agora se estende ao carcereiro, quando ele diz assim: rapaz, você e a sua casa, você e os seus filhos, você e a sua família, você e a sua família. É propósito de Deus, queridos, salvar a família. Quanto vale a alma que passa moribundo ali fora? Para você. Quanto é que vale a alma que senta do teu lado no trabalho? Quanto é que vale a alma que mora no seu prédio ou ao lado da sua casa? Quanto é que vale a alma do cara que bota o combustível no seu carro? Se essas pessoas são importantes, você colocou o nomezinho dela ali, eu tenho uma pergunta para te fazer: quanto vale a alma da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu irmão, do seu primo, da sua tia? Eu fiz um trato com Deus. Eu falei assim: eu e a minha casa servirão ao Senhor. Mas eu não aceito que nenhum dos meus familiares se perca. Esse irmão é muito estava desviado. Quando Deus começou a me mostrar que era mais fácil amar o moribundo que eu não conhecia do que o irmão que me perseguia. Era mais fácil amar o estranho da padaria do que aquele que tem o mesmo sangue que eu. Eu fui confrontado comigo mesmo quando eu percebi que todas essas pessoas valiam mais para mim do que o meu irmão. E Deus falou assim: simplesmente você está entrando no esquema do diabo, porque eu vim para converter o coração de pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu entrei e comecei meu ministério fazendo uma restauração familiar, entrando na célula da família. Essa mensagem, ela tem como propósito fazer com que olhemos para dentro de nós, da nossa casa, e venhamos a responder uma pergunta: o que é que eu tenho feito para que a minha família seja salva? Segunda pergunta: se eu não tenho feito muito até aqui, o que é que eu posso fazer a partir de agora para que a minha família seja salva? Esse texto, ele veio aos meus olhos de uma maneira extraordinária, porque eu sei o que Jesus fez para salvar uma família. Eu sei o que Jesus fez para salvar a minha família. Mas a minha pergunta é: o que eu posso fazer para salvar a minha família? Esse texto fala do que Noé podia fazer e não do que Deus ia fazer. Esse texto diz que Noé é divinamente avisado da desgraça que acontecia na casa dele, em qual a família dele também estaria envolvida. Divinamente avisado das coisas que ainda podiam acontecer. Ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Existem coisas que só nós podemos fazer para a nossa família ser salva. Quando Jesus quis mostrar o valor de um filho, quando Deus quis mostrar o valor de um filho, na saída do Egito, ele mandou sacrificar um animal, lutar as portas, e ele: você quer salvar um filho? É assim. É isso que eu faço para salvar um filho. E quando ele ofereceu um cordeiro, na Páscoa, os filhos foram salvos. Quando Jesus quis fazer isso com a sua própria vida, com o último cordeiro ser sacrificado, ele sacrificou-se não somente por causa da minha vida, mas também por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais e por causa da minha família. Eu tive a grata satisfação de ver o meu pai se converter
depois de 40 anos em que minha mãe orava por ele. Eu tive o privilégio, a honra de batizar meu pai. Tive a honra de consagrar ele ao diaconato. Eu tive a honra de ser pastor dele. E eu tive a honra de sepultá-lo com uma certeza absoluta de que agora eu moraria no céu e estaria com o Senhor. Amém. Mas foram 40 anos de luta de uma mulher que decidiu lutar para que essa obra do diabo dentro da família não prevalecesse. Eu vi uma mãe preparando uma arca de salvação para a família. Poderia andar por muitos caminhos que quer preparar uma arca. Porque Noé preparou uma arca. Preparar uma arca, ele deu o que eu posso fazer para que a família se salve. Não o que Deus pode fazer. Não era Deus que tinha construído a arca. O que Deus fez foi avisar. Mas a salvação da família não veio porque Deus avisou. A salvação da família veio porque Deus avisou e Noé construiu uma arca. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus já morreu pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua tia, pelo seu filho. Jesus já fez isso. Agora, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Qual é a arca que você precisa construir para a salvação da sua família? É interessante quando você olha na Bíblia, a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que prepararam coisas para que pudesse haver salvação. É muito interessante. Esses dias, lendo o texto de 2 Reis, capítulo 4, não precisa abrir. Esse texto conta a história de duas famílias. 2 Reis, capítulo 4, conta a história de duas famílias. A primeira história é bem curtinha. A Bíblia fala sobre uma mulher que teve seu marido morto. E o seu marido servia a Deus e era um dos discípulos de Eliseu. E ela então, depois que o seu marido morreu, ele deixou algumas dívidas. E aqui a gente tem uma lição interessante, né? Que a imprudência, a falta de disciplina, a falta de orçamento, atinge até a casa dos homens de Deus. Porque ela chega diante de Eliseu, dizendo assim: sabe que meu marido foi te servir o tempo todo, ele era fiel o tempo todo. Meu marido era gente boa, andou com você, tempo integral na igreja. Mas quando ele morreu, não tinha dívidas. Uau! Aí ela diz assim: só que agora vieram os cobradores. Só que agora vieram os cobradores e querem levar os seus filhos, porque era uma cultura. Se você não tivesse como pagar, pegar os filhos e levar escravo como pagamento. A primeira história é uma história onde uma desgraça chegou na vida de uma família. E essa família estava desprovida, estava despreparada para aquele momento. E Deus chamou muito a minha atenção. E eu chamo essa família de família reativa. E é comum você encontrar esse tipo de gente na igreja. A família que não prepara uma arca para o dia do dilúvio. Uma família que não se prepara para o dia mau. Uma família que não se organiza para o dia difícil. Aí quando chega o dia difícil, olha, não tem base. Aí ela tem que reagir. Deus tem misericórdia, eu vou levar meus filhos. Eu estou falando de um homem de Deus, um servo de Deus, que servia Eliseu, mas que não proveu uma arca para a salvação dos seus filhos. E porque ele, embora fosse crente, servindo na casa, discípulo de um profeta, ele não preparou uma arca para a salvação do seu filho. E quando o problema chegou na casa dele, a mulher ficou desesperada. E como não havia nada preparado que antecedesse esse preparo, essa mulher teve que proclamar misericórdia. Eu gosto de falar isso, esse é um tema que eu gosto de trabalhar. Uma coisa é a misericórdia. É a misericórdia a razão de nos sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E glória a Deus pela misericórdia. Mas, querido, me perdoe, apesar de ser muito bom, maravilhoso a misericórdia de Deus, existe um patamar mais elevado. Existe uma maneira de lidar mais elevada. É quando você faz coisas, é quando você procede corretamente, para que Deus não precise usar da misericórdia, porque você estabeleceu direitos legais para que Ele possa te abençoar. Uma coisa é quando Ele te abençoa porque você vive princípios.
Outra coisa é que quando Ele te abençoa, porque você não vive princípios, aí tem que usar de misericórdia, porque a palavra misericórdia significa entrar na miséria do outro. Quando Deus precisa entrar na nossa miséria, é porque nós nos tornamos miseráveis. Mas existe uma maneira de você subir um degrau. Esses degraus são esses direitos legais. Coisas que eu estabeleço, coisas que eu vivo, princípios contidos na palavra, que quando eu vivo esses princípios, isso se torna no mundo espiritual um direito legal para Deus me abençoar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Por favor, eu não estou aqui minorizando a misericórdia. Eu estive nessa igreja, uma das últimas verdades que eu preguei aqui foi misericórdia e graça. Eu sei o valor da misericórdia. E louvado seja Deus pela sua misericórdia. Mas o que eu estou dizendo é que existem princípios na palavra, orientações na palavra, para que você no dia mau, no dia da tribulação, vivendo alguns princípios, Deus não precisa usar de misericórdia. Ele só extrai o direito que você tem por ter vivido aquele princípio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu ser bem prático. Você não usou bem o seu cartão de crédito. Você estourou a sua conta financeira. Então, seu nome tem que mais crescer. Verdade ou mentira? Mas aí você é crente, chora diante de Deus, eu prometo que não vou usar nada, eu vou quebrar ele. Aí Deus entra na sua miséria e pela misericórdia Ele te ajuda. Agora você concorda comigo? Se você fosse uma pessoa organizada, fizesse um orçamento e tivesse um dinheirinho guardado, aí aconteceu um problema na sua família financeira, você não vai chegar dizendo, Deus misericórdia, porque você não está vivendo na miséria. Você tem que estabelecer um direito legal para suprir aquele momento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A primeira história de 2 Reis, capítulo 4, fala a respeito de uma família que não proveu, uma família que não construiu. Estou falando de gente crente dentro da igreja. Mas a segunda história de 2 Reis, capítulo 4, é uma história bem diferente. Conta a história de uma mulher chamada Sunamita. E a Bíblia fala que essa mulher era uma mulher prudente. Essa mulher era uma mulher sábia. Essa mulher era uma mulher grata. E existem muitas virtudes nesta família. E a Bíblia diz que essa mulher acolhia o mesmo profeta. Presta atenção, querido. O mesmo profeta que abençoou aquela família desorganizada. Era o profeta que Deus usaria para abençoar a família organizada. O mesmo profeta. Só que a história de 2 Reis, dessa mulher sunamita, conta que essa mulher decidiu estabelecer direitos legais. Quando o profeta passava, ela chamava para dentro de casa, dava comida para ele. Não satisfeita com aquilo que ela fazia, ela decidiu subir um degrau a mais. Chamou o marido dela, que era mulher de baixa autoridade. Vamos construir um quartinho para ele. Ela construiu um quarto, colocou ali uma mesa, uma cama. Eu gosto dessa cama, uma cama, um candeeiro. E todas as vezes que o profeta ia ali, ela chegava ali e ele deitava ali. E ele estava ali. Mas da mesma maneira que a morte chegou na casa da primeira viúva, da primeira mulher, a morte também chegou na casa desse sunamita. Porque a desgraça quando chega, querido, ela chega na vida de qualquer um, do pobre, do rico, do branco, do preto, de quem ama Deus e quem não ama Deus. A Bíblia diz que o dia mau vem. Só que quando o filho dessa mulher morreu, ela era uma mulher proativa e não reativa. O que ela fez? Ela tinha feito um quarto do profeta. Fala, quarto do profeta. De novo, quarto do profeta. Diga assim, uma cama do profeta. Diga assim, quando? Fala assim, quando? O problema chegou na casa dela. A morte chegou na casa dela. Em vez dela se desesperar, que nem a outra, ela descansou. Ela pegou a criança morta e depositou no quarto e na cama que ela fez para o profeta. Ela tinha sido proativa. Ela tinha feito algo pela qual ela tinha o direito de receber a bênção. Por isso ela não se desesperou. Quando você é um crente reativo,
Qualquer coisa que acontece, meu Deus do céu! Dá uma topada, Jesus! Bate o carro, Jesus, misericórdia, Deus, conheço. Agora, quando você é um crente proativo, você já preparou algumas camas. O dia que vier a topada, o dia que vier o problema, em vez de você se desesperar, você pega aquilo e coloca em cima da cama que você construiu. E vai até o profeta. Quando o profeta perguntar, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu filho? Ela dá um sorriso assim, tá tudo bem. Só que o filho estava morto. Isso não era negação, não era deboche. Era certeza de que ela tinha preparado uma arca para a salvação do seu filho. Você está entendendo onde nós estamos chegando? Amém. Diga assim, existem coisas que Deus já fez, que Jesus já fez para a salvação da minha família. Agora existem coisas que eu preciso fazer para a salvação da minha família. Gosto muito do exemplo forte da Bíblia para mim, que é um moço, um dos valentes da Bíblia, chamado Samar. Samar, ele é um homem interessante, né? Em 2 Samuel, capítulo 28, depois você vê. O texto diz assim, ó, 2 Samuel 28, a partir do versículo 11, 23, a partir do versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Ash, de Agar, os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilho. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação. Samar tomou posição em meio à plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O que Deus mostrou isso, queridos? Qual é a cenário aqui? A Bíblia diz que certa ocasião os filisteus invadiram a nação de Israel para tomar os campos, as lentilhas. E eles vieram pesado. E todo mundo, linha na pilha. Foi embora. Todo mundo correu de medo. O diabo chegou, o inimigo chegou, todo mundo foi embora. Mas a Bíblia diz que Samar, ele se colocou no meio da plantação e falou assim: a minha plantação não vai levar nada. A minha plantação não vai levar nada. Para levar a minha plantação, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ele se colocou no meio daquela plantação. E esta atitude de Samar, de querer defender aquilo que Deus havia dado para ele, foi tão preciosa que o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que a nossa vitória para salvar aquilo que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu, está no nosso posicionamento de dizer assim: eu não abro mão do meu pai, eu não abro mão do meu irmão, eu não abro mão da minha mãe, eu não abro mão do meu tio, eu não abro mão da minha prima. Eu vou entrar nesse campo de lentilha, e se o diabo tiver que levar ele, vai ter que passar por cima de mim. Glória a Deus. Amém. Isso é construir uma arca. Isso é construir uma arca. E Samar se posicionou e defendeu aquilo que Deus havia dado para ele. Existe outra experiência que me é muito preciosa. É a história de Raabe, a prostituta. A Bíblia diz em Josué que eles atravessaram o Jordão, foram tomar Jericó, mandaram 2 espias, eles foram descobertos, se esconderam na casa de uma prostituta chamada Raabe. Quando eles se esconderam dentro dessa casa, ela protegeu ele. E quando os opositores foram embora, ela desceu eles lá do telhado, do galpão, do sótão, e falou para eles assim: rapaz, eu livrei a vida de vocês, mas eu quero pedir um favor. Eu sei que Deus já deu essa cidade para vocês. Nossos pais, há 40 anos atrás, os nossos pais há 40 anos atrás, morreram de medo quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, porque eles sabiam. Ela diz: nós sabíamos que Deus ia dar para vocês, só que de repente vocês desapareceram, e agora voltaram 40 anos depois. Ela está citando o episódio dos espias entraram na terra.
E 10 deles vieram com a notícia horrível, desistiram, passaram 38 anos no deserto. E depois de 38 anos, agora eles entraram de novo na mesma terra. E essa mulher está contando o relato que os pais dela falaram. Os nossos pais, há 40 anos atrás, quando vocês atravessaram o Mar Vermelho com Moisés, estavam morrendo de medo, porque sabia que Deus tinha te dado. O temor entrou no nosso coração. É isso que está escrito no texto, não vou ler o texto. Nós sabíamos que Deus tinha dado para vocês isso. E todos nós ficamos apavorados. Só que vocês desapareceram. E agora que eles desapareceram de novo, eu lembrei daquela história que papai e mamãe contou. E eu sei que Deus vai dar essa cidade para vocês. Agora eu protegi vocês. Por favor, quando vocês entrarem aqui, eu queria que vocês poupassem a gente. Eu gosto do trato que aqueles 2 espias fizeram com Raabe. Falei assim, sabe essa corda vermelha, esse bordão vermelho que você está usando para a gente descer pela janela? Ela fez uma corda, amarrou possivelmente uns lençóis vermelhos, uns bordões vermelhos, e desceu eles pela janela, pelo muro, para eles ir embora. E aqueles homens disseram assim: esta corda, preste atenção, esta corda que você está usando para nos salvar, quando Deus destruir esta cidade, se esta corda, se este bordão vermelho estiver na janela da sua casa, serão salvos. Aí sabe dizer assim, ela diz assim: chamarei meu pai, meus irmãos e a minha família e vou pôr dentro dessa casa. Querido, você conhece a história? Jericó caiu, os muros foram derrubados, só ficou um pedacinho assim. Esse pedacinho era a casa de Raabe, que tinha um bordão vermelho. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que a atitude de Raabe salvou os seus pais, salvou os seus filhos e salvou os seus irmãos. Amém. O que eu estou tentando dizer é: aquilo que a gente faz por alguém é um direito legal para que Deus possa fazer pela gente. Amém. Precisamos começar a construir arcas, bordões vermelhos. E Noé, divinamente avisado do que poderia acontecer, Noé, divinamente avisado do que viria a acontecer, preparou uma arca para a salvação da sua família. Eu creio, querido, que o nosso desafio a respeito de uma vida, ela vai muito além do seu colega de trabalho, ela vai muito além do seu vizinho. Você deve continuar orando por ele, porque quanto mais pessoas forem salvas. Mas Deus me colocou muito forte no meu coração quando aceitei o convite para vir para cá. Dizer algo para você, queridos, hoje, nessa noite, você precisa assumir um desafio para salvar sua casa. Amém. Eu vou ficar muito feliz se a maioria dos colegas, pessoas com quem eu convivo, estiverem no céu quando o Senhor voltar. Mas eu vou ficar estupefato se toda a minha família desfrutar da eternidade ao meu lado. Existem coisas que só nós podemos fazer para que a nossa família seja salva. Porque o que Jesus precisava fazer, ele já fez. Jesus não vai fazer mais nada para salvar o seu filho. Jesus não vai fazer mais nada para salvar o seu pai e a sua mãe, porque ele já fez em 2 milhões de anos. Eu gosto quando Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: a ninguém mais enxergar segundo a carne. Está dizendo assim: todos já têm o direito. Todos já têm o direito à salvação. Então não olhe ele segundo aquilo que ele faz. Olhe ele segundo aquilo que já foi feito para que ele deixasse fazer o que ele faz. É toda a maneira como nós vamos enxergar. Eu quero encerrar essa palavra citando um último exemplo bíblico precioso de
de um homem que amava profundamente a sua família. Essa história está escrita em Atos, capítulo número 10. Não vou lê-la, mas você pode anotar. Diz respeito a um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem justo, reto, e de contínuo fazia orações a Deus e esmolas. Cornélio era um homem temente. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, e fazia esmolas. Era um homem de oração. E a Bíblia diz que ele orava profundamente porque ele queria uma experiência com a salvação. E um dia um anjo aparece para ele em resposta das suas orações, das suas esmolas. Diz assim: Cornélio, o Senhor ouviu tua oração, vai até tal lugar, junto à praia, e Pedro vai falar com você. E Cornélio manda 2 homens chamar Pedro. Agora o que me chama a atenção, queridos, é quando Pedro chega na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio tinha chamado todos os seus amigos, todos os seus vizinhos, mas a Bíblia diz que ele tinha chamado todos os seus parentes, os seus filhos e os seus irmãos para ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que naquele dia houve uma grande salvação naquela família. Eu creio, queridos, que esses comportamentos de Cornélio e o que a Bíblia diz a respeito de Cornélio é o que nós precisamos fazer de forma prática pela nossa família. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. A palavra piedoso significa, no latim, tá? A palavra pio, que em outras versões significa crente, aquele que crê. Dá uma olhada lá. Fui procurar o significado, e um dos significados da palavra piedoso é crente. Sabe o que significava? Cornélio era um que cria na possibilidade. Ele cria e ele cria. Segundo, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele era um exemplo. Terceiro, a Bíblia diz que ele fazia esmola, ele construía arcas. Aquilo que você faz pelos outros, Deus faz por você. Finalmente, a Bíblia diz que de contínuo ele orava a Deus. Eu creio que quando nós pegamos esses 4 itens, quando nós somos pessoas que creem, somos tementes a Deus, quando nós estabelecemos direito legal, construímos arcas, e quando nós temos uma vida de oração, nós estamos estabelecendo o direito que nós temos de salvar a nossa família. Amém. Minha oração, queridos, é que hoje você assuma o compromisso de Deus. Você quer dar um presente de 12 anos para a sua igreja? Eu vou dizer qual presente você pode dar. Faça que nem Samar. Decida hoje defender a sua família do inferno. E se o diabo quiser levar, vai ter que passar por cima de você primeiro. E essa atitude libera a mão de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou Samar por causa dessa decisão. Faça que nem Raabe. Estabeleça direitos legais. Crie portões. Aquilo que você faz para alguém, Deus faz para você. Faça como Cornélio, que de contínuo orava, temia Deus, cria na promessa de Deus. Nessa noite de aniversário, eu quero te desafiar a dar um presente para você mesmo. Lute pela sua família. Amém. Deus abençoe. Amém.